Hey, sejam bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe. Se gosta de livro, leitura, literatura, considere escrever aqui no canal. E hoje a gente fecha um ciclo. A gente finaliza aqui com essa resenha. Hoje é um vídeo de resenha. E a gente finaliza a nossa leitura conjunta aí do canal no mês passado. Então em julho a gente leu Duna o mês inteiro. A gente teve meta toda semana. E todo final de semana a gente fez a nossa live de discussão, que foi muito interessante, foi muito rica. Tá tudo gravado aqui no canal e tem uma playlist específica, desde eu chamando para leitura conjunta até agora o final, que é essa resenha. E puta jornada louca essa aqui, né, de Duna. Duna pra mim sempre foi desde quando eu comprei ela, desde quando eu sabia que existia essa obra, sempre foi aquela coisa de tipo, puta, eu quero muito ler, mas eu tenho receio. Eu tenho receio que eu não vou entender, eu tenho receio que seja muito maçante, eu tenho receio de que seja muito abstrato para mim. E eu estava absolutamente errado em todos esses aspectos. É uma leitura rápida não, desculpa, é uma leitura fluida. Lógico que tem, né, diversos personagens, lógico que tem diversos mundos e um contexto para a gente aprender. Mas a gente vai pegando fácil com o tempo e a gente entra na história de uma forma que a gente quer saber muito o que está acontecendo e evoluindo. Mas em vez de já chegar falando minhas impressões, sobre o que se trata Duna? Duna é uma ficção científica, ópera espacial fantástica. E se esse gênero já é difícil de determinar, a resenha dele também é um pouco difícil de elaborar, porque tem muita coisa acontecendo. Então um pouco do contexto onde se passa. Duna, em especial, é um planeta entre vários dentro de um império intergaláctico. Então vários planetas, todos os planetas ali dentro desse esse espaço galáctico é dominado pelo império, pelo imperador. E quem domina cada um desses planetas são membros da monarquia. Seria como se fosse, se o imperador fosse o rei e os donos dos planetas fossem, na nossa era medieval, donos de feudos. Então, inclusive os cargos são monárquicos. Então a gente tem um duque que cuida do planeta tal, a gente tem um barão que cuida do planeta tal, a gente tem um conde que cuida do planeta tal. Então, em vez de terras, são planetas em si que são dominados por esses títulos monárquicos. E a gente acompanha, desde o começo, a família Atreides. A família Atreides, ela é a dona, ela é a que cuida de um planeta chamado Caladan. Caladan é um planeta que é meio semelhante à nossa Terra aqui. Então tem água em abundância, tem vegetação em abundância. E logo no começo eles são encarregados em serem a família encarregada de cuidar desse novo planeta chamado Arrakis, ou o pseudônimo dele é Duna. Então Duna é um planeta super árido, é um planeta onde que está mudando de administração. Então os Atreides, que é a família que a gente acompanha, está indo para Duna ali. E é um planeta que, apesar dele ser completamente árido, completamente difícil de se viver no ambiente lá, é um planeta muito rico para o Império, porque é a partir desse planeta apenas que eles conseguem extrair uma substância onde que o Império inteiro ama, que são as especiarias. Então, por mais que seja um lugar muito difícil de viver, seja um lugar que seja completamente lotado de condições adversas, é um planeta também muito importante e que é muito valioso para o Império em geral. Então, logo no começo do livro, a família Atreides são os responsáveis. O Duque Atreides é o responsável em sair de Caladan, que é o planeta que eles estavam regendo, para Duna, que é o planeta que eles vão reger agora. Mas tudo isso faz parte de um plano do imperador ali, que ele quer usar os seus lords como massas de manobras para suas próprias intenções ali. E beleza, é essa a premissa de Duna. Então a gente vai acompanhando ali a família dos Atreides. Só que dentro da família dos Atreides existem pessoas muito importantes também para a história. Então a gente tem o Duque Leto, que é o patriarca da família Atreides. A gente tem a Jéssica, que seria a matriarca dessa família. E a gente tem o Paul,
que é o filho mais velho ali do Duque Leto. A gente tem meio que a corte deles ali também, pessoas super importantes para histórias e super valiosas, cada uma em um campo específico. Então a gente tem uma história que envolve muito rixas entre família, tem muita política, tem muito assuntos econômicos e tudo isso o Frank Herbert, que é o autor, fez e criou da cabeça dele para trazer à luz um tema super importante para ele, que é a ecologia. O livro foi escrito em 1965 e o Frank Herbert, vendo como que a gente já estava tratando o nosso planeta, ele meio que criou uma história, uma ficção científica passada no futuro, onde que ele projeta o que poderia acontecer com o nosso planeta se a gente realmente criar esse descaso com a nossa natureza e com o nosso planeta. Então, Arrakis, que é o Duna, é um planeta super árido, onde tem super problemas, e aí ele meio que mostra o que pode ser do nosso planeta. Inclusive, logo quando você começa o livro, antes do capítulo número 1, tem lá uma frase do autor. E a frase dele, ele fala sobre, obrigado, sei lá o quê, e aí ele termina falando, essa é a minha tentativa de profetização. Então é uma coisa que ele já visualiza para que vai acontecer caso a gente continue com essa displicência com o nosso planeta Terra. E beleza, então como eu falei no começo, me antecipando, antes de começar esse livro, eu sempre tive um receio, né? Achava, não, eu acho que vai ser muito complexo, vai ser muito abstrato, vai ser muito maçante. E eu estava completamente errado. Então, lógico que a família Atreides tem um monte de nome, eles têm religiões diferentes, tem pessoas específicas com capacidades específicas que têm nome próprio para aquela coisa específica que ela faz. Existem teorias, existem profecias e tudo tem um nome diferente. Então quando você começa o livro, dá um pouco de tipo, nossa, será que eu vou conseguir sacar, entender tudo isso? Só que você vai avançando na história, você vai se aproximando dos personagens, você vai se aproximando do contexto e você vai entendendo cada vez um pouquinho mais, no final você está dominando absolutamente tudo. Você está se envolvendo na história, você está se antecipando, falando os termos que eles estão falando. Então é muito, muito legal por causa disso. Uma coisa que me chamou muito a atenção no começo desse livro foi que a narrativa do autor é uma narrativa onisciente. Significa que nenhum capítulo é específico de um personagem. Normalmente os capítulos começa de um personagem, a gente tendo ali, né, o pensamento de um personagem. Acontece que no próximo parágrafo ele já pode meio que trocar para um outro personagem e o que o outro personagem está pensando. Então, o narrador onisciente é aquele narrador que está ciente de tudo que está acontecendo, que ele consegue te contar a história de tudo que você está vendo ali. Eu lembro quem falou que parecia uma coisa meio de anime assim, sabe? Quando você vai assistir um anime que são meio que um cara fala alguma coisa e começa a pensar uma coisa diferente, só que aí a câmera vira, e aí a câmera, né, o desenho vira e aí muda para o outro que também está pensando uma outra coisa. É meio nesse esquema. Então, é uma coisa muito de você estar ciente de tudo o que está acontecendo quando está acontecendo. E uma coisa curiosa que o Frank Herbert fez no começo, que eu falei, putz, devia segurar um pouco mais, que é que ele despeja tudo para você. Então, ele não cria muito suspense do que vai acontecer, quais são as intenções de cada um, se um vai trair o outro, se um vai querer subir e o outro quer descer. No futuro você fica, será que ele vai subir, será que ele vai descer? Não, ele despeja tudo pra você ali na hora, então apresenta um personagem, o personagem já diz tudo, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, eu sei isso, ele já meio que aponta todos os medos, os desafios, todas as aflições e todas as paixões e gostos de todos os personagens já de antemão para entrar realmente na trama e para envolver a história. É um pouco curioso porque não é uma leitura que eu estou acostumado, porque todas as leituras que eu faço são de capítulos por personagem. Então, se um personagem está falando com outra pessoa, ele não vai saber o que a outra pessoa está pensando, ele não sabe qual é a intenção da outra pessoa. E Duna não, Duna você está ciente de tudo que está acontecendo de todos os lados ali. No começo eu achei meio que, mas que não sei se estou gostando, mas eu acho que foi por isso que ficou tão legal a história de Duna. Então aqui a gente finaliza, a gente põe um ponto final na nossa leitura conjunta aqui do Contracapa. Foi uma experiência muito legal, a gente teve muita troca bacana e essa leitura foi muito valiosa para mim aqui. Então essa resenha de Duna fica aqui como ponto final.
Foi uma leitura que eu gostei muito de ter feito com vocês. Eu espero fazer outras em breve. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau.